obrigada. Boa noite a todos. Agradecer o convite, né? Começar agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, né? E vamos hoje estar pensando um pouco, como o Márcio colocou. Tá, para poder passar, né? Tá. A gente vai estar pensando, então, hoje, refletindo sobre essa parábola da rede. Né? A parábola da rede é uma parábola que se encontra lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. Esse capítulo é um capítulo onde Mateus vai nos apresentando uma narrativa em que Jesus está falando aos seus discípulos, mas também à multidão, né? E havia uma grande multidão reunida, e ele acaba optando por adentrar num dos barcos que ali se encontrava, no lago lá de Cafarnaum, né, para poder melhor se expressar diante daquela multidão, diante de tantas pessoas que ali se encontravam. E ele, no decorrer desse capítulo e desse sermão, desse diálogo que ele tem com aquela multidão, ele vai apresentando esse tema, que é o tema contido na parábola da rede, que é Reino dos Céus. E através de uma série de 7 parábolas, ele vai tentando construir esse conceito, apresentar esse conceito, essa ideia, àquelas pessoas que ali estavam, para que pudessem compreender o que seria o reino dos céus. Então, ele vai fazendo uma série de comparações. Né? O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, pequena semente, porém, grande árvore. Né? O reino dos céus é semelhante ao semeador que semeia o trigo, mas vem o inimigo e mistura o joio na sua plantação. O reino dos céus é semelhante a uma pérola, tesouro muito importante, ao fermento que incha, né, insufla ali a massa, enfim. Então, ele vai fazendo uma série de comparações para tentar explicar, construir junto àqueles corações, trazer essa compreensão do que é o reino dos céus. E ele conclui todo esse ensinamento, né, dessas 7 parábolas com essa parábola da rede. E então é sobre essa parábola da rede que hoje a gente vai estar se debruçando aqui para poder compreender um pouco mais. Né? Nós sabemos que Jesus é o nosso modelo e guia, né? Responsável pela organização e acompanhamento do nosso planeta. Então, e Jesus, num dado momento, né, espírito puro designado por Deus, espírito evoluído puro nesse sentido, né, designado por Deus para estar aqui nos acompanhando, num dado momento da nossa trajetória enquanto planeta, Jesus sente a necessidade de vir pessoalmente, né, esclarecer e aprofundar e trazer certos conhecimentos, certas orientações e instruções para nós, de modo a nos ajudarmos nesse processo evolutivo que é que é o nosso objetivo, que na verdade é a direção que Deus nos traz, né? Então a gente sabe que Jesus ele ensina de diversas formas. Na sua vinda aqui, na sua existência aqui no planeta, ele não perdia oportunidade, né? Então todos os momentos, todas as narrativas que nós encontramos nos evangelhos, né? Se nós pararmos para estar pensando ali, para estar observando, a gente consegue ir tirando, compreendendo, aprofundando certos conhecimentos. Então, Jesus nos ensinava através dos fatos cotidianos. Quando, por exemplo, ele ia almoçar na casa de alguém, como ele foi à casa lá das irmãs Marta e Maria, e ali, naquele encontro, naquele almoço, um fato cotidiano, uma coisa banal, ele nos traz um ensinamento em que
Marta estava muito ansiosa, muito dedicada, muito preocupada às coisas que talvez não sejam as mais significativas, enquanto Maria, sim, estava jamais voltada para aquilo que de fato é mais essencial. E ele nos traz essa lição. Então, de um simples encontro ali que ele foi almoçar, né? Da mesma forma quando ele vai jantar na casa de Zaqueu, em que ele também nos traz ali, a gente pode aprender alguma coisa a partir daquele evento, um jantar na casa de um publicano, onde ele está ali desconstruindo preconceitos, trazendo à tona, né, certos conceitos ali que os religiosos da época, né, professavam como algo tão significativo, e que ele vai lá em pequenos gestos e mostra que não é bem aquilo. Né? Então a gente aprende nos fatos cotidianos da vida de Jesus, a gente aprende nos fatos extraordinários, como, por exemplo, quando Jesus anda sobre as águas e convida Pedro para que eu acompanhe, né? Isso tudo para estar apresentando o quê? A fé, né? E o quanto essa fé pode nos levar aonde nós sequer conseguimos imaginar, né? Então, um fato extraordinário, multiplicação de pães e peixes, né? Fato extraordinário também, não era uma coisa comum, né? Jesus ia ali nos ensinando o tempo todo através desses, né, desses elementos, quando através das curas, né, em que muitas vezes ele trazia de novo a questão da fé e da transformação íntima como algo necessário, né, essencial para a manutenção daquela cura, daquela saúde, daquela graça alcançada. Então, de todas essas situações, a gente pode ir aprendendo, tirando lições, né, compreendendo melhor a boa nova, ou a mensagem que o Cristo, num dado momento do nosso planeta, sentiu a necessidade de vir pessoalmente trazê-la. Né? E Jesus também nos ensinava através das parábolas, né? Que é sobre uma delas que a gente vai se debruçar hoje. As parábolas eram histórias narrativas do cotidiano daquelas pessoas, daquela época, né? Em que você tenta, através de comparações, poder estar esclarecendo melhor aquela verdade, aquela informação, aquele conceito que você quer apresentar. Então, essa parábola, deixa eu abrir aqui que a minha tela fechou. Essa parábola da rede é essa aqui. Vamos lá. Finalmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de toda espécie. E depois de cheia, os pescadores puxaram-na para a praia e, sentados, puseram os bons em cestos, mas deitaram fora os ruins. Assim será no fim do mundo. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha do sofrimento. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a gente começa a ver, primeiro, como eu falei para vocês, essa parábola é a última, é a culminância de uma série de 7 parábolas, né? Por isso ele usa, inclusive, essa finalmente, né? Ou seja, finalizando todo esse conteúdo que eu estou apresentando para vocês, isso é o Cristo, né? Falando lá do barquinho para aquela multidão. Né? Finalizando aí todo esse conteúdo que eu estou apresentando para vocês, o reino dos céus, então ele está tentando trazer e explicar o que é isso de reino dos céus para aqueles corações, para aquelas pessoas que ali estavam. Né? Então ele vai trazendo essa ideia para a gente de reino dos céus. Finalmente, é a chave com que Jesus quis fechar naqueles corações o seu ensino alegórico, né? De tudo aquilo que ele veio transmitindo nesse diálogo, dessa passagem, desse momento. Um ensino bastante explicativo sobre o que seria esse reino dos céus, com todas as suas prerrogativas, né? Então, vamos pensando aqui alguns versículos, né? Vamos desdobrar um pouco mais essa parábola, né, para a gente poder ir aprofundando cada um desses aspectos, para que a gente não fique só na alegoria, a gente consiga, de fato, entrar aí nesse conteúdo. Né? Quando ele fala reino dos céus, diferente muitas vezes de algumas outras compreensões, né, nós espíritas não vamos compreender que reino dos céus é um local. Concordam?
né? Um lugar aonde eu vou acessar após a morte, um lugar para onde eu vou ficar lá, o céu, né? É muitas vezes compreendido por algumas outras religiões ou pontos de vista, né? Nós vamos entender o reino dos céus sob alguns aspectos. Um desses aspectos nós podemos estar pensando aqui que é um padrão de vida íntima. Reino dos céus, né? Um padrão de vida íntima. Ou seja, aqueles aspectos, muitas vezes a gente até consegue mais ou menos entender isso fazendo comparações, né, no nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente está num lugar lindo, maravilhoso. Vamos pensar aqui, uma praia paradisíaca, maravilhosa, mas eu estou angustiadíssimo. Eu estou, sei lá, com um problema muito sério, ou muito magoado, muito ressentido, com muita raiva, né? E eu posso estar naquele lugar maravilhoso, mas o meu estado íntimo está maravilhoso? Não consigo nem ver, né, toda aquela beleza, não consigo nem entrar naquele, a gente fala estado de espírito, né? Meu espírito, ou seja, meu humor, meu psiquismo ali, eu não estou conseguindo ficar ali naquele lugar, né? Então, quando a gente fala de reino de Deus, a gente não está falando reino dos céus, reino de Deus, a gente não está falando de um local, a gente está falando de um estado íntimo. A gente está falando de uma condição vibratória, de um padrão vibratório, onde eu posso estar num lugar horroroso, super tumultuado, super confuso, né, extremamente caótico, e eu estar sereno, e eu estar equilibrado ali, e aquilo não me perturba. E às vezes as pessoas até perguntam, mas como que você não fica perturbado? Né? Mas porque você está conseguindo construir um padrão ali de vibração, de pensamentos, né? E de sentimentos que são decorrentes disso aí, onde você não se mistura, não se contagia com aquela perturbação ou vibração externa. Então a gente pode estar pensando em reino dos céus muito mais como um padrão de vida íntima, e também como um projeto de vida comunitária. Como assim um projeto de vida comunitária? Em relação à coletividade. Então, a gente também pode pensar em reino dos céus numa coletividade que já tenha um certo padrão vibratório, né, onde nós conseguimos ficar muito mais próximos a essa paz ou essa afinação com as leis divinas, com Deus, e que nos aproxima muito mais dessa representação que a gente vai chamando aí de Deus, né, do que um lugar específico. Né? Então, isso é importante a gente ter essa ideia, porque muitas vezes a gente, mesmo nós enquanto espíritas, muitas vezes a gente fala, né, assim, ai, meu Deus, quando eu desencarnar, que eu vá para o nosso lar, porque eu preciso ter paz, como se o nosso lar fosse o nosso céu, né? Como se o nosso lar fosse um lugar onde. Mas, enfim, o nosso lar, sim, é um lugar nessa representação que a gente faz, mas muito mais um estado de íntimo, né, um estado vibratório em que eu possa estar em lugares como esses, em espaços como esse, ou seja, vibrando com outros, formando essa coletividade, estando nesses espaços, do que um lugar realmente localizado, onde vai ter um portão que eu vou poder entrar ou não vou poder entrar, né? Tudo isso são representações que a gente vai trazendo. A gente pega lá as obras de André Luiz e ele vai nos esclarecendo em relação a muitas coisas sobre isso, né? Mas principalmente a gente compreender que não são barreiras físicas, localizadas, estruturas físicas localizadas, e sim muito mais o meu estado individual, né? Então, por isso que a gente está falando de padrão. Padrão diz respeito a mim, né?
projeto coletivo diz respeito a todos nós. Então, a gente está aqui numa proposta, quando Jesus está falando, olha, o reino dos céus, né, ele está apresentando uma outra proposta, né? Tem o reino da terra e tem o reino dos céus. E aí ele está dizendo, o reino dos céus exige de nós, né, para que a gente possa estar nesse reino dos céus, exige de nós uma transformação ou uma mexida aí, tanto no padrão de vida íntima, porque senão eu não consigo viver esse reino dos céus, não estou dizendo entrar, tá, gente? Estou dizendo viver. A gente não vai conseguir viver esse reino dos céus, e da mesma forma que é um projeto de vida comunitária, porque o planeta e todos nós, enquanto individualidades, temos um projeto, temos uma perspectiva, ou seja, tem um propósito em eu ter sido criada, em você ter sido criado, no planeta ter sido criado, né? Nós temos um propósito, nós temos uma direção a seguir. E aí o Jesus está trazendo aqui para a gente, né? Esse reino dos céus tem uma direção para a gente poder estar, não é nem no reino, é em reino, vamos dizer assim, entendem isso que eu estou, né, tentando trazer? Né? Então, é um projeto que é individual e, ao mesmo tempo, ele é coletivo, né? Individual, porque a minha evolução depende de mim, né? Da minha transformação, do meu empenho, da minha busca. E o projeto comunitário, coletivo, depende de todos nós, depende de mim, depende de você, depende de você, depende de cada um de nós. O planeta evoluir não é o planeta, as estruturas planetárias que vão se modificar, evoluir. É o nosso padrão enquanto coletividade que vai se modificar, padrão vibratório, padrão energético, atmosfera psíquica, que vai se modificando e vai evoluindo. E aí, não sei se vocês já viveram algumas experiências, assim, por exemplo, quando eu na juventude, durante muitos anos, no meu período de mocidade, inclusive eu vim aqui à casa, quando você perguntou, quem veio o Suave Caminho? Eu vim na minha época de mocidade, né, de juventude, porque tinha mocidade espírita aqui, não sei se continua tendo, né, e aí a gente fazia as reuniões até de preparação de Comércio, aqui, era em Macaé, a gente ia circulando pelos municípios, né? Então, por exemplo, nas experiências, né, de ir à Comerge, né, que é o encontro das mocidades espíritas do estado do Rio de Janeiro, que é realizado durante o carnaval. Não sei se alguém aqui já teve essa experiência. Eu tive essa experiência com, acho que 16, 17 anos. Sim, quando eu fui para a Comerge e mergulhei naqueles 4 dias lá, né, de uma proposta absolutamente diferente do que é o nosso cotidiano no dia a dia, né? Então, assim, um espaço onde você o tempo todo está ali com a perspectiva e com a ideia de realmente estar conectado com o quê? Com as questões espirituais, voltados para as questões espirituais. Então, você faz prece, a ambientação, a música que você canta faz referência, né, ao reino dos céus. Né? Você está ali nos estudos, você está estudando sobre esses aspectos, né, conhecimento doutrinário, aprofundação desse outro reino, que é o que Jesus veio nos trazer, né? Uma outra concepção de Deus, um Deus de amor, misericórdia, uma outra concepção de vida, uma vida, né, para além da matéria, para além apenas dessa existência, né? E vem também trazendo, enfim, quando eu experimentei isso, assim, é um choque, de fato, energético, vibratório, conceitual tão grande que eu saí de lá da Comércio, eu saí tão mobilizada, eu voltei para casa e eu só ficava chorando, dizendo que eu não queria mais, que eu queria viver na Comércio. Minha mãe arrasada, não, minha filha, mas a gente ainda precisa de você. Né? Coisas de adolescente, mas falando dessa experiência também que é uma oportunidade de você experimentar um outro padrão, não só íntimo, porque não era só eu que estava naquela pegada, naquela direção ali, né, de estar muito mais conectada com esses aspectos espirituais, mas todo aquele grupo.
tanto dos trabalhadores como dos outros jovens, e aí você experimenta uma outra energia, de fato, né? Uma outra atmosfera psíquica, e o quanto isso é impactante, o quanto isso é relevante, né? Por isso é importante a gente incentivar os jovens, aos nossos jovens, né, que frequentem, que tenham essa oportunidade de experimentar outras coisas, porque, a grosso modo, o que a gente experimenta enquanto projeto coletivo é a exacerbação cada vez maior dos aspectos do materialismo. Né? Então, a gente mergulha cada vez mais, seja nas televisões, seja nos programas, nas propostas, né? Nos convites que a sociedade nos faz, é esse mergulho cada vez mais na experiência material, na experiência carnal. Então, assim, é a minha aparência que cada vez mais tem que ser de um jeito, né? É o meu sucesso financeiro que tem que ser de um determinado jeito, e todos os esforços que a gente faz para estar alcançando esses aspectos. Então, assim, 99% das oportunidades que nós temos de experimentar são experiências nesse âmbito, nesse nível aí dos aspectos mais materiais, né? Então, uma oportunidade como essa é muito rara. Você falou, apresentando aqui o livro, né, dos companheiros lá de Minas Gerais, e eu tenho procurado ir todos os anos ao encontro que eles promovem, não sei se é o Grupo Ser que você estava falando, né, mas tem um grupo lá do pessoal lá, Haroldo Rodrigues, Aloysio Elias, enfim, exato. E eles promovem um encontro como se fosse uma Comerge para adultos, né? É um encontro ali, é uma imersão de trabalhadores onde você também fica ali, né, por alguns dias, menos do que eu gostaria, mas é o possível dentro da vida que a gente leva, né? E como que é diferente. Esse ano eu fui de novo, consegui ir, e é muito bom você poder experimentar, e aí sai só do âmbito do racional, porque eu acho que todo mundo que está sentado aqui acredita em espíritos, né? Acredita na sobrevivência da alma, que somos um espírito imortal. Eu imagino que todo mundo que está aqui, né? Ou seja, não é um materialista absoluto, é um espiritualista, acredita no espírito, né? Mas entre o que a gente acredita e o que a gente sente, a diferença às vezes é muito grande, porque nós cansamos de ver, e aí eu falo por mim, eu quantas vezes me pego sendo espírita e esquecendo que eu sou um espírito, sabe? Vivendo como se eu fosse isso aqui, e me preocupando e achando que isso é o mais essencial. Aí a gente lembra lá, olha Jesus lá, falando com Marta e Maria, né? Marta, Maria escolheu a melhor parte. Você está preocupada aí em servir, limpar, e arrumar a casa, e está tudo bonitinho? A outra está sentada aqui me escutando e pensando. Ela está escolhendo a melhor parte, né? Mas no dia a dia, a gente esquece de qual é. Bem, eu estou falando por mim, tá, gente? Eu esqueço do que é a melhor parte. E aí ter a oportunidade de experimentar espaços, situações como essas, né? Como está aqui na Casa Espírita, muitas vezes, né? Refletindo, nos ajuda, me ajuda a lembrar que eu estou aqui, mas que eu não sou daqui, que eu sou, né? Qual é a minha perspectiva? Reino dos céus. Aí eu tentar lembrar disso, né? Enfim, então a gente está lá vendo que é um padrão de vida íntima, isso é uma tarefa de cada um, mas também é um projeto de vida comunitária, porque é para onde todos nós deveremos ir, teremos que ir, deveremos ir, né? Nessa construção dessa compreensão e transformação. E quem são esses peixes aos quais Jesus se refere? A gente acha mesmo que Jesus está falando de pescaria, apesar do que, olha o que eu comecei contando a vocês, né? Ele está lá, a turba, a multidão reunida, tem tanta gente que para ele ficar mais em destaque, mais visível, ser melhor visto, ele vai para dentro de um barco de pescadores, né? E está fazendo esses ensinos, e aí ele fecha com essa parábola, né? Mas é de peixe mesmo que Jesus está falando?
né? Quem são esses peixes? Né? É claro que ele não está falando de peixes. Então, Jesus está fazendo essa comparação, muito coerente a comparação. A maioria dos discípulos, não só da multidão, né, daquelas pessoas ali daquela região, mas dos seus discípulos, eram pescadores, filhos de pescadores. A tradição da pesca ali era muito grande. Então, para a parábola tem que ter esse sentido mesmo, de uma proximidade com o dia a dia, com o cotidiano, né? Fala de coisas que eram comuns àquelas pessoas, né? Então, ele está aí falando dessa pescaria, dessa rede que recolhe desses peixes. Agora a gente vai parando para compreender melhor do que ele está, o que ele está trazendo. Então a gente já foi entendendo que reino dos céus, muito mais do que um lugar localizado, um estado íntimo, em um estado íntimo que, na medida em que nós vamos ali vibrando em conjunto, se torna um projeto coletivo também. E agora a gente vai começar a compreender de que peixes Jesus está falando. Ele está falando dessa multiplicidade. Ele fala, recolhe todo tipo de peixe. Ele está falando de uma multiplicidade. Multiplicidade de quê? De espíritos. Ele está falando de quem? Ele está falando de nós. Né? Ele está falando de toda essa ordem de espíritos, né? Com suas particularidades, com as suas qualidades, com as suas individualidades, né? Então a gente sabe que todos nós somos criados o quê? Iguais, simples e ignorantes, né? E qual é a lei que nos orienta? A lei da evolução. A lei divina da evolução. Para quê? Para que nós alcancemos a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é de Deus, mas a perfeição relativa é a nossa direção, é a nossa meta, é para onde nós vamos, né? E durante toda essa trajetória, porque essa é a trajetória, é a minha trajetória existencial, ou seja, da minha existência enquanto espírito, é esse caminhar, cada um vai se moldando ali à sua própria forma, sempre com essa lei nos atravessando, a lei de evolução, né? A busca, né? O impulso é para sermos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Deus nunca. Imagem e semelhança, né? Então, o mais próximo possível. Seremos iguais a Deus? Não. Na verdade, essa é uma outra compreensão que também a gente vai desdobrando, porque não é ser igual a Deus, mas é estar tão afinado, tão conectado com essas, com as leis divinas e com esse padrão aí vibratório que aí a gente, na verdade, já não é imagem ou semelhança, mas é viver em Deus, viver em reino dos céus. Entendem isso que eu estou? É diferente, né? Que é o que Paulo, por exemplo, nos fala. Aí eu não sou boa em decorar se foi na carta dos Coríntios, em qual carta que ele escreveu, mas eu sei que ele escreveu, né? E ele diz: já não é o Cristo que vive, mas sou eu que vivo no Cristo. O Cristo vive em mim. Ele está tão afinado com essa proposta, ele está tão identificado, né, com esse padrão vibratório, esse modo de compreender, que ali essas questões já se diluem, né, se dissipam. E aí a vibração, né, a energia, o modo de ser já é muito semelhante. E aí essas divisões elas vão se esmaecendo ali, né, vão se perdendo. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 97, ele vai aprofundar um pouco melhor essa questão das singularidades, da escala espírita, dos tipos de dos maneiras de ser dos espíritos. Então ele pergunta lá para os espíritos, né? Há um número determinado de ordens ou graus de perfeição entre os espíritos? E aí os espíritos respondem que esse número é ilimitado. Então, olha o que Kardec está perguntando. Como é que é esse negócio aí
entre os espíritos da evolução, né? Como é que é? Existe um número, existe uma forma, e aí os espíritos estão falando, olha, esse número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que podem se multiplicar, restringir as divisões à vontade. Então, isso é uma coisa bem variada, ou seja, todo mundo é criado simples e ignorante, a gente parte do mesmo lugar, cada um ali com o seu livre-arbítrio vai tomando as suas escolhas, vai assumindo as suas escolhas, as suas direções, e vai tendo as suas experiências e vai tendo os seus aprendizados, e a partir daí a gente vai se construindo, vai se constituindo da forma como cada um é. Então, isso aí é uma infinidade, né? É uma variação, assim, não tem como a gente poder demarcar. Mas, de um modo geral, né, os espíritos estão falando, num modo geral, a gente pode ali, a fins didáticos, né, para esclarecer melhor vocês, a gente pode pensar o seguinte, né, em 3 grandes ordens. Na primeira, aqueles espíritos que atingiram a perfeição. Então, a gente pode pensar, por exemplo, em Jesus, espíritos crísticos, né? Espíritos que já estão num outro patamar ali de afinação com Deus, diante das leis de Deus, né? Como trabalhadores ali de Deus, e que, enfim, então a gente pode pensar nessa primeira ordem aí dos espíritos puros, a gente pode pensar nessa segunda ordem, que é aqueles que estão no meio dessa escala, ou seja, o desejo do bem é a sua preocupação, né? Então, essencialmente estão voltados para isso, para a questão do bem. E a terceira, aqueles que se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que ainda se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam o seu progresso. Então, os espíritos nos dizem assim: olha, de uma forma geral, a gente pode falar, existem os espíritos puros, que já estão nesse patamar ali de uma afinação, que eles já vivem em Deus, como Paulo disse, que era, né, ele já vivia no Cristo, o Cristo vivia nele, ali é uma comunhão. Tem esses espíritos que estão aí no meio do caminho, né, que eles já estão muito mais propensos ao bem, muito mais voltados aí para essa proposta, mas ainda tem as suas questões ali a lapidar, a melhorar, e tem aqueles outros mais imperfeitos que estão lá na ignorância. E aí, dentro disso, a gente pode fazer 1000 gradações também. Espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, mas não necessariamente pelo desejo no mal. Espíritos imperfeitos, que não são nada ignorantes, mas que se caracterizam pelo desejo no mal, vingança, ódio, né? Espíritos imperfeitos que não estão ali no desejo do mal, não estão ali muito ignorantes, mas são tão egoístas, são tão acomodados, autorreferentes nisso que não estão contribuindo em nada para a evolução coletiva, nem para a sua própria evolução. Estão ali. Então, por isso que eles falam, ó, é uma infinidade. A gente pode pegar esses que já estão aí no meio da escala, né? A preocupação é no bem, mas ainda tem uma certa dificuldade, sei lá, com a questão da paciência. Ficam irritados, ficam meio afetados diante de certas situações, mobilizados, ainda tem algum nível de apego, mas estão preocupados com o bem, mas ainda estão muito apegados a certos aspectos. Então, por isso que eles começam falando, o número é ilimitado. A gente está fazendo um geralzão aqui, para vocês entenderem melhor, os espíritos estão dizendo isso para Kardec, para vocês entenderem melhor, mas a coisa é muito ampla. Então, vamos fazer essa comparação com a rede, né? A parábola que Jesus nos traz lança a rede e apanha todo tipo de peixes. Né? E aí a gente pode pensar, inclusive, em nós aqui, todo tipo de peixes. Quem sou eu nessa escala espírita? Né? Onde que eu estou? E é até difícil essa definição. Eu sou um espírito imperfeito, mas eu não estou aqui vibrando no mal. Eu não fico desejando o mal. Então tem horas que eu estou muito preocupada com o bem, fico pensando no bem. Mas eu escorrego lá no egoísmo ainda. Então, assim, como que eu estou lá ou estou cá? E é por isso que os espíritos estão dizendo, olha, é difícil, não tem uma demarcação, não, tá? São gradações mesmo, são muito. São ilimitadas, é muito variado. E aí, Kardec
ainda no Livro dos Espíritos, lá no item 100, ele vai trazendo aqui para a gente dessas observações preliminares, né? A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições de que ainda terão que se despojar, que terão que se libertar. Essa classificação, aliás, nada tem de absoluta. É isso que a gente está falando. Isso aí não é uma coisa assim retinha, absoluta, em quadradinho, né? Então, para a gente estar sempre baseado o quê? Em Jesus, que é o nosso guia e modelo, né? E Jesus falava: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele está dizendo que ele era Deus? Não. Pelo contrário, ele sempre falava, filho do homem, eu sou o filho do homem, né? Ele estava dizendo ali, meu pai, ele estava sempre se referenciando. Mas olha o que ele traz para mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. O que ele está nos dizendo, né? Exatamente, aí quando a gente vê lá, né, Jesus como espírito puro, já vive em Deus, ou seja, em tamanha afinidade, em tamanha conexão com as leis divinas, com esse padrão vibratório que a gente não consegue nem imaginar o que é. Eu fiz uma comparação aqui assim muito pequena desses encontros, por exemplo, da Comerge, como se isso, né, fosse. Eu fico imaginando que né, como que deve ser espetacular, porque uma amostrazinha tão pequenininha, né, já nos abre uma perspectiva tão grande de outras possibilidades, de outras perspectivas que não são tão comuns assim. Agora imagina isso, Jesus falando, quem vê a mim vê o Pai, ou seja, nós vivemos em tamanha comunhão, né? Imagina o que deve ser viver em tamanha comunhão com Deus, deve ser muito bom. Pena que a gente não se dá conta disso, né? E fica pegada a certas coisas que só vão atrasar esse momento, sei lá, de quantos milênios, né? Em que nós vamos também estar assim, ó, quem vê a mim vê ao Pai, né? Enfim. Então, a gente muitas vezes ainda é tão centrado, como eu estou colocando aqui, né, tão autorreferente, tão apegado a certos aspectos, que eu não me baseio em Jesus, que os espíritos nos trouxeram, né? Guia e modelo. Quer seguir alguém? Segue Jesus. Segue Jesus que vai dar certo, né? Não, eu escolho a mim mesmo como modelo. Na maioria das vezes, nós ainda estamos lá pensando nos tipos de peixe, na escala onde eu estou, né? Muitas vezes a gente elege a nós mesmos como os donos da verdade. Guia e modelo, não. Jesus é na teoria. Na prática, eu sigo os meus instintos, as minhas vontades, as minhas paixões, né? Então, eu sou o meu guia e eu sou o meu modelo, muitas vezes, né? E a gente fica muito apegado ali à nossa identidade. Quantas vezes, não sei se vocês já pararam para ouvir esse tipo de frase, ou até se pegaram falando, né? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu sei o que é bom para mim, assim, a gente anda muito, né, com ego aí, muito insuflado. Não que a gente não tenha que se considerar, se reconhecer, perceber os seus limites, não estou falando disso, né? Mas muitas vezes a gente se confunde, autoestima com vaidade, orgulho, exacerbação desses aspectos, né? A gente ainda faz uma confusão danada, talvez porque a gente ainda seja aqueles peixinhos lá da terceira ordem mesmo, né? Os peixinhos mais comuns, né? Tem peixe que é mais raro, né? E tem peixe que é mais comum, aí dá a beça em todo lugar. De repente a gente ainda está ali, né? E aí o livro dos médiuns vai nos trazendo, no capítulo 24, Kardec também, né, no livro dos médiuns, ele está estudando ali da identidade dos espíritos. E aí, nesse item 256, os espíritos vão nos orientando o seguinte sobre esses aspectos identitários, né? À medida que os espíritos se purificam e elevam na hierarquia, os caracteres distintivos de sua personalidade se apagam, de certo modo, na uniformidade da perfeição. Olha o que interessante. Na medida em que a gente evolui, isso que a gente fica tão apegado, isso que a gente valoriza tanto, meu nome, a credibilidade, a minha dignidade, e
E, de novo, né, não é que a gente não tenha que ter dignidade, mas muitas vezes a gente confunde dignidade com orgulho, querendo humilhar o outro, né, ou não se colocando numa posição de superioridade. Kardec, os espíritos estão dizendo assim, à medida que os espíritos se purificam e elevam, esses caracteres aí distintivos de personalidade, eles se apagam. Isso tudo, ó, vai ficando, né, na uniformidade da perfeição. Nem por isso, entretanto, conservam eles menos as suas individualidades. Uma coisa é a identidade. Por exemplo, hoje eu estou aqui como Ruth, né? Sou filha de fulano de Beltrano, tenho ciclano como irmão, tenho tal profissão, convivo em tal lugar, nasci em tal lugar. Essa é a minha identidade. Essa é a minha identidade atual. Essa é necessariamente a minha individualidade? Não é, porque essa é apenas uma das milhares de identidades que eu já tive e uma apenas das milhares de identidades que ainda vou ter para chegar em algum lugar lá perto do Cristo. Né? Isso tudo é passageiro, isso tudo é efêmero. Né? Então, eu não perco os aspectos da minha individualidade, ou seja, quando eu for embora daqui, quando eu desencarnar, for embora daqui, meu nome fica, minha certidão de nascimento fica, porque na próxima vida eu não sei nem quem vão ser os meus pais, né? E também já nem sei quem foram os meus pais, né, em outras vidas, enfim. Então, isso tudo vai ficar. A casa onde eu moro vai ficar, os títulos que eu adquiri vão ficar, o conhecimento que eu desenvolvi, não, eu vou levar. Né? Os sentimentos que eu desenvolvi, eu também vou levar. Por isso a gente tem que prestar atenção que tipo de sentimento a gente está desenvolvendo, carregando, alimentando, porque isso vai embora comigo. Isso compõe a minha individualidade. Mas esses aspectos exteriores, não. Né? Ai, a preocupação ali, faço uma plástico, quero ficar tão bonitinho. Isso vai ficar. Isso vai embora. Não vou carregar, né? Estou tão preocupada com isso, com aquilo. Vai ficar. Isso aí são aspectos da individualidade, da identidade. É o que se dá com os espíritos superiores e os espíritos puros. Nessa culminância, ou seja, lá naquela primeira ordem, né? Nessa culminância, o nome que tiveram na Terra, em uma das suas 1000 existências corporais efêmeras, porque passaram é coisa insignificante. Eu dou muito valor ao meu Ruth hoje, porque é tudo que eu acho que eu tenho. Mas sei lá do que eu já fui chamada em tantas outras vidas e do que mais eu serei. Então, isso é coisa insignificante, passageira. Notemos mais que os espíritos são atraídos uns para os outros pela semelhança das qualidades, ou seja, pela individualidade. É isso que vai nos aproximar. Não é o meu sobrenome, não é a minha condição social, a minha profissão, isso tudo vai ficar. Eu vou me aproximar pela qualidades. E qualidades em que sentido? Aquilo que qualifica, tá? Não é só coisa positiva, não. Aquilo que me qualifica. Eu vou me identificar, à medida em que eu me despojo da matéria e retorno ao plano espiritual, eu vou me conectar, me envolver, me aproximar daqueles que são como eu, parecidos comigo, daqueles que se conectam comigo, através das qualidades, né? E assim eles vão formando grupos, famílias, por simpatia. Simpatia, ele está falando dos espíritos puros, então a gente está entendendo ali que tá trazendo os aspectos positivos. Mas é só a gente, de novo, ler as obras de André Luiz, a gente vai vendo as simpatias no mal também, né? Eu sou maledicente, ele é maledicente, a gente se entende. E a gente fica ali juntinho, né? Imantado ali, né? Nesse padrão vibratório. Então, vamos adiantando. A gente já pensou aqui nos peixes, né? E aí eu vou trazendo aqui, né? O outro versículo. E depois de cheia essa rede, né? Os pescadores puxam para a praia e sentados puseram os bons em cestos e deitaram fora os ruins. Então, quando ele fala isso, depois de cheia, a gente está vendo que Jesus está nos trazendo o quê? Um tempo. Quando, né? Quando é feito isso, né?
É no princípio da pescaria ou é no fim da pescaria? É no fim. As redes são recolhidas no fim. Há todo um processo. Então, os pescadores vão lá, antes mesmo de lançar as redes, tem todo um preparo. Eu tenho que ver se a rede está furada, eu tenho que consertar a rede, eu tenho que preparar a rede, eu tenho que organizar o meu barquinho que vai levar essa rede até o local onde eu quero lançar. Olha, todo um processo, tá? Vão fazendo um paralelo aí com a nossa existência, né? E aí tem todo um preparo, lança-se a rede, aguarda-se um tempo, você não lança e recolhe, não vai vir nada. Você aguarda um tempo até que no final dessa jornada você recolhe a rede e aí então você vai fazer essa separação aí do peixe que vai ser aproveitado e daquele peixe que vai ser descartado. Então Jesus está fazendo alusão à conclusão de uma jornada. Como a gente já compreendeu que ele não está falando de pescaria, a gente pode começar a pensar que jornada é essa que Jesus está fazendo essa alusão. Que jornada é essa, gente? Fim de um ciclo? Que fim de ciclo seria esse? Será que a gente pode começar a pensar nesse momento em que nós estamos vivendo, por exemplo, de transição planetária? Será que nós podemos começar a pensar, né, que essa rede ela primeiro é preparada? Então vamos começar a ter uma visão ali mais ampla. Essa rede ela começa a ser preparada com profetas anunciando a vinda de um Messias, né? Profetas anunciando, ou seja, né, médiuns ali, né, espíritos que vinham trazer algumas informações para a gente anunciando o nascer de uma nova era, ou seja, que a boa nova ia chegar, que haveriam ali novas informações, mudanças de perspectiva. Vem Jesus, né? Então a rede foi preparada, a rede foi lançada. Será que a gente pode pensar na rede como o verbo do Cristo, que é lançado aí para todos? Que eu posso até não ser cristão, a gente está falando aqui no ano de 2026, né? Mais de 2000 anos que o Cristo veio. Eu posso até não ser cristão, eu posso até não reconhecer, por exemplo, o Cristo como o Messias prometido. Eu posso não seguir o Cristo. Agora, difícil é aquele que vai dizer que nunca ouviu falar. Nunca ouvi falar. Jesus Cristo? Quem? Nunca ouvi falar. Isso é muito difícil, né? Então, a gente está falando dessa rede que é lançada, ou seja, o seu verbo, o seu evangelho, a boa nova, as informações que ele traz e que é para todos nós. E aí, estamos falando desse processo. Olha a tua jornada, olha como essa pescaria está longa. Teve um preparo, está acontecendo, e agora a gente está pensando aqui nessa rede que está sendo recolhida, esses peixes que estão sendo trazidos para que haja essa separação. Será que a gente está falando do nosso momento planetário de transição, momento evolutivo do nosso planeta, de todos nós, né? Esse momento de transição? Então, em sua referência ao reino dos céus, os peixes são os corações, as individualidades, as personalidades variadas, as quais a espiritualidade superior vai lidar. Seus perfis espirituais distintos, seus vários graus evolutivos, né? E a rede é o verbo, a palavra do Cristo, que ele lança sobre todos e recolhe em sua rede quantos forem possíveis, mas nem todos os que foram e são atraídos, sensibilizados pelo seu verbo e vida, seus exemplos, serão selecionados. Né? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que realiza a vontade do meu Pai que está nos céus. Então não basta dizer, não basta acreditar, não basta achar linda, se emocionar com The Chosen e ficar ali, sabe, impactado por Jesus, como é maravilhoso. Não basta isso. Ele próprio já nos alertou, né? Tem que fazer a vontade do Pai, ou seja, tem que estar em Deus.
tem que estar afinado. É esse o propósito. Não é só a gente ficar ali sensibilizado, achando tudo muito bonito, mas isso não transformar esses aspectos, ou seja, não me transformar em categoria de peixe. Eu continuar sendo, sei lá, digam, eu não sou muito afeita à pescaria, eu não conheço. Um peixe, assim, muito desvalorizado. Alguém sabe? Uma, sei lá, sardinha? Sardinha eu acho que é valorizado. É desvalorizado? Ah, ah, tá tudo valorizado. Enfim, um peixe ali que não tem muito valor de mercado, não adianta eu ficar, né? A rede está sendo lançada, todo mundo está sendo recolhido. Não adianta eu ficar preso naqueles aspectos que não me fazem crescer espiritualmente, né? Então, as transformações e os processos de seleção espiritual que nós vivemos no nosso dia. A gente está vendo aí tudo o que está acontecendo na atualidade, né? A gente vai vendo que essa separação, essa distinção, ela cada vez mais vai ficando clara, e os espíritos o tempo todo nos alertam a isso, né? É chegado os tempos, é chegada a hora, presta atenção, pessoal, se liga, né? Vamos ficar atento aí ao que está acontecendo, porque e várias mensagens, né? Muitas vezes é a chance, é uma das últimas chances que a gente está tendo aqui no nosso planeta. Talvez a gente vai ficar fora do sexto. Fora do sexto, não é que a gente vai ser explodido, excluído, sumido, não, mas talvez eu não tenha mais condição de acompanhar o ritmo da maioria. Então, talvez eu vá ter que ficar, eu seja assim, um degradado, vá para um outro lugarzinho, onde eu esteja mais compatível comigo, e não consiga mais ficar aqui. Mas não é nem numa questão de punição, não, tá, gente? É numa questão de condição. E isso é um outro aspecto que é muito importante a gente não se perder, né? Deus é amor, misericórdia. Não é uma questão de punição, é uma questão mesmo de condição, eu não suportar, eu não consegui ficar. Mal comparando também, não sei se vocês já tiveram essa experiência ou já viram, né? Eu já vi pessoas falando isso, de ter sido orientada a fazer aula de yoga, aula de meditação, de repente para conseguir se acalmar, ficar menos ansioso, e a pessoa falar: não suporto. Vou para um negócio daquele, fico com raiva do professor, fico com vontade de gritar, não consigo ficar tranquilo. Pelo contrário, aquilo me deixa mais nervoso. Entende o que a gente está falando? A pessoa não consegue ficar ali. Não estamos falando que ela está sendo punida, que ela está sendo excluída, é só que ela não consegue. Não se mantém. O próprio padrão vibratório dela, a própria condição espiritual dela, não permite que ela vá para esse cesto. Ela tem que ficar lá na praia, porque era assim que os pescadores faziam a seleção, né? Vinham, abriam aquela rede, espalhavam os peixes, escolhiam aqueles que tinham valor de mercado, que podiam ser consumidos, que poderiam ser vendidos, botavam no cesto, e aqueles que não estavam em boa condição, em bom estado, ficavam ali para as aves virem comer. Né? Então, assim, não é uma questão de punição, os pescadores estão punindo os peixes, é uma questão de condição, eles não tinham como ir junto com os outros. Eles não tinham aquela condição. Então, é preciso que a gente se dê conta disso, né? Dessas transformações e processos que hoje a gente vive. O fim do mundo é o característico dos tempos em que estamos, destes tempos em que a própria fé é encontrada com muita dificuldade nos corações, tempos em que a lealdade, a sinceridade, a verdadeira afeição, o amor, a verdade andam obscurecidas nas almas, tempos de discórdias, de ódios, de confusão tal que até os próprios escolhidos periclitam. É o fim do mundo velho, é o advento do mundo novo. É uma fase que se extingue para dar lugar a outra que vem nascendo. Isso é de Caibar Schutel, lá no livro Ensinos e Parábolas de Jesus. Eu, infelizmente, não botei a data aqui, mas esse é de 1900, se alguém puder pesquisar aí, rapidinho acha. 1900 e, vou chutar aqui, 40, 50, de 60, eu acho que não é. Olha quantos anos ele está falando isso para a gente. Essas características que ele está descrevendo aí, com certeza tem mais de 50 anos. Vocês percebem hoje? Isso está atual? Né? Dificuldade, a fé, dificuldade da gente encontrar fé, de sentirmos, de termos fé,
né, de tempos de discórdia, de ódios, polarizações, conflitos. Isso parece com o que nós estamos vivendo, né? Então, a gente vai percebendo esse fim de pescaria, esse momento ali, de fato, em que as coisas estão, no fim de um ciclo, as coisas vão se transformando para o início de outros ciclos, né? Termina-se uma pescaria, inicia-se outra, né? O nosso projeto é a evolução, as coisas vão continuar, né? O cristianismo, aí é uma mensagem de Bittencourt Sampaio. O cristianismo, em suas origens simples e puras, iniciou um ciclo de progresso espiritual no planeta, e o século XX, com as suas concepções de liberdade dentro da razão e da ciência, assinala a transação entre a morte do mundo material e o nascimento de uma nova era. Então, ele vai trazendo aqui para a gente, Bittencourt, alguns marcos, né? O cristianismo trazendo, nas suas origens, né, trazendo esse ciclo de progresso espiritual. Esse foi a proposta de Jesus, vir para nos impulsionar nesse progresso espiritual, né, nos esclarecer, nos promete o Consolador prometido e nos envia, né, vem o Espiritismo, dar continuidade a esse ciclo de progresso espiritual. Né? Olha os processos aí da pescaria acontecendo, enfim. É claro que nem todos os homens se apercebem da verdade evangélica, porém, apáticos ou indiferentes serão tocados pela vibração, que fará estremecer todas as almas e estalar de ansiedade os corações. A ansiedade é uma marca do nosso tempo, gente? Olha, ele escreveu isso lá em 1934, né? Enfim, chegaram os tempos em que a verdade será dita de cima dos telhados e sem retórica. Serão as dores as portadoras de suas mensagens, porque o homem velho reagirá contra o homem novo. A gente está vivendo isso, gente, conflitos de ordem externa, âmbito coletivo e conflitos de ordem íntima. Acho difícil que alguém aqui não esteja se debatendo como um peixe sendo puxado da rede. Vamos fazer essa comparação. A rede foi puxada, os peixes vêm tranquilos. É um momento de extrema tensão, todo mundo se debatendo ali, os peixes todos né, numa confusão. Será que esse é o nosso momento? Será que a gente não está se debatendo? Será que a gente não está confuso? Será que a gente não está ansioso, angustiado, em conflito? A velha Ruth brigando com a nova Ruth. A Ruth nova que se emociona tanto com a Comerge, queria viver na Comerge. É a mesma Ruth que está lá angustiada porque queria ter o carro novo, porque queria fazer a plástica, porque queria, sei lá, estar num lugar melhor lá na profissão. Já vamos encerrar. Né? Então, isso tudo é o momento em que nós vivemos, né? Todos nós estamos aí envolvidos, né, nessa atmosfera de transição, de fim mesmo de um ciclo, de transformação, e é sobre isso que Jesus veio nos falar, né? Para que nós buscássemos, né, essa perspectiva do reino dos céus, é o nosso parâmetro. Porque muitas vezes eu estou me degladiando, eu estou me angustiando, eu estou adoecendo psiquicamente, fisicamente, em nome do quê? Buscando o quê? Aonde eu vou chegar? Né? E ele nos traz esse parâmetro em que os anjos vão fazer essa separação. Anjos como mensageiros. Não é anjo como vem um anjo do céu e joga um raio num, escolhe um. Não é nada disso, né? Os mensageiros vão nos trazer as mensagens e nós vamos nos conectar com essas mensagens, essa ou aquela, e conforme uma ou outra, é para onde eu vou me dirigir. Né? A gente pode abrir aí as redes sociais e a gente vai ter mensagens de todas as ordens. Tem discurso para tudo quanto é gosto. Discurso de ódio, discurso de amor, discurso preconceituoso, discurso fraterno, discurso... Tem influenciador de tudo quanto é natureza também. Influenciador para exaltar os seus aspectos evolutivos, influenciador para te insuflar cada vez mais o seu egoísmo, a sua vaidade. Com o que eu me conecto? Qual é a rede que eu me ligo? Né? E qual é o tipo de peixe que eu vou ser arrastado? Porque esse tipo de peixe, por afinidade, por simpatia,
é para onde eu vou me dirigir. Eu vou me dirigir ou para o cesto, ou eu vou me dirigir para aquele lugar que eu não tenho um lugar no cesto e eu vou com a minha galera para outras situações. Então, gente, a gente já está mais do que, né, extrapolamos o nosso horário. Era um pouco essa reflexão que eu queria trazer. Eu vou só encerrar, e aí não tem no PowerPoint, eu vou ler aqui para a gente, com uma mensagem, deixa eu só entrar aqui, com uma poesia que fecha essa reflexão de hoje, que se chama Rede Divina. Poema Rede Divina. A rede não exclui, não escolhe, não condena. Lança-se ao mar da vida e acolhe a todos indistintamente. O que define o lugar do peixe não é a rede que o prende, mas o que ele já se tornou. Não há mãos que rejeitam, há consciências que pesam. O sexto não é prêmio, é afinidade. E o tempo da triagem não é o fim do mundo, é o fim da ilusão. Que cada um de nós, ainda imperfeito, escolha hoje ser melhor do que ontem. Que a palavra do Cristo continue nos envolvendo, não apenas como rede que nos alcança, mas como força viva que nos transforma. Muito obrigada, gente. Desculpem aí o atraso. Boa noite.